Às vezes o cara que é hipertenso e não faz nada, tem 16 de pressão, por exemplo, ele volta para os 12 normal dele. Então é importante estar sempre no seu peso, e o exercício é fundamental sempre, né? Quando o médico fala para vocês que não dá para fazer exercício físico, troquem de médico. Gostei. Por isso que eu te trouxe aqui. Vamos continuar. Então, eu vou aproveitar o gancho que tu deu do diabetes. A gente vai ficar indo e voltando para essas doenças. E aí no final a gente começa a falar de soluções, né? Eu vou tentar fazer uma analogia aqui mental, tá? Para tentar entender a origem dessa... Porque eu encaro, assim, ó, às vezes eu me enquadro nisso, eu encaro o açúcar como uma droga, tá? O açúcar é uma droga de uso contínuo, uma droga de abuso. E diferente das outras drogas, como o cigarro, como o álcool, por exemplo, se você vai numa festa, se você sabe que você tem um amigo alcoólico, que é alcoolista, e ele vai numa festa e você sabe que ele está lutando contra o álcool, dificilmente alguém vai oferecer álcool para ele, né? Assim, primeiramente eu quero, aquele clichê, né, agradecer todo mundo por estarem aqui. Falando sobre um assunto tão legal e tão apaixonante assim para mim, algo que a gente dedica a vida, né? Aqui. E muito obrigado de coração. Então a gente vai dar início ao nosso workshop aqui sobre longevidade e envelhecimento, que é um assunto que vem tendo todo o nosso foco e dedicação aqui na Academia do Moinhos. A nossa missão é fazer com que nossos alunos vivam mais e melhor, né? Então a gente trabalha diariamente para fazer com que todos entendam que viver mais é diferente de apenas sobreviver. Então a gente precisa viver com qualidade, né? O Eduardo, né? Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, Eduardo. E eu quero que tu comece dizendo, e vamos começar bem do básico. O que acontece com o nosso coração, com as nossas artérias, com o passar do tempo? O que vai acontecendo? O que a gente pode evitar? O que muda, né? Explica pra gente, primeiramente, depois, antes disso, te apresenta, né? E muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Michael. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. E conheço o Michael de longa data. Conhecemos na academia, na verdade, quando eu era residente e treinava na Progin, antiga Progin. Meu nome é Eduardo, então, para quem não me conhece, tenho 40 anos. Sou formado pela Santa Casa. Trabalho hoje na Santa Casa, em consultório, tenho alguns pacientes até aqui. E esse assunto, o Michael falou uma coisa muito, muito importante ali, que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, né? Infarto e AVC, de longe, são as doenças que mais matam. E muita gente vem no meu consultório buscando ver como é que está o coração. Doutor, eu quero fazer um check-up do coração, eu quero fazer uma avaliação, né? E isso é uma coisa meio errada, assim. A ideia desse check-up da prevenção não é uma coisa de exames, né? Eu digo para os pacientes, teu coração tá bom agora, com 30 anos, não quer dizer que não tem que cuidar dele, né? Então o cuidado com o coração é todo o hábito que a gente tem. A minha missão com meus pacientes é medicar eles o mínimo que eu puder, mas medicar quando eu precisar, né? Então o exercício ele está no topo da minha indicação para os pacientes, atividade física, de funcionalidade. Eu tenho uma avó de 94 anos que hoje mal consegue caminhar, porque talvez não tenha entendido isso mais cedo. É entender que o vaso sanguíneo, ele como se fosse um cano que ele inflama e gruda as coisas. Eu falo para os pacientes assim, que nem cair de bicicleta, caiu de bicicleta, raspou o joelho, onde é que vai grudar a calça da gente? Vai grudar onde está inflamado, está machucado. Então, quando a gente inflama o vaso, vai grudar o colesterol, a glicose, vai formar gordura, e isso vai formar a placa de gordura. E para vocês saberem de uma coisa, ela nunca mais sai do organismo. Não existe retirar a placa, nunca mais sai, vai ficar ali para sempre. Então, por isso que eu digo, se cuidem desde cedo. Então, o exercício físico, como eu falei para o Michael,
para vocês todos, é desinflamar esse vaso e essa placa não progredir, o que tiver ali calcificar. Quando ela calcifica, ela tem menor chance de romper. E quando ela rompe, é que acontece o infarto ou o AVC. É por isso que vocês vão ver lá, fulaninho fez um check-up há 6 meses e no outro mês infartou. Infartou porque houve uma ruptura dessa placa. Essa placa ela pode ser pequena, 10, 20, 30, 40%. Não há diferença nenhuma do tamanho da placa na ruptura. Ela pode romper sendo bem pequena e fechar o vaso de forma aguda. Então, o que o paciente vai sentir de diferença é sintomas. Se ele tem uma placa pequena, uma placa grande, dá dor no peito, tem uma placa grande, pode doer o peito. Mas a ruptura dela se faz em qualquer tamanho. Por isso que é tão importante a prevenção, é cuidar todos os fatores de risco. Exercício, alimentação, tabagismo, tem que ser combatido sempre. É isso que eu foco diariamente no consultório. Muito obrigado nesse assunto daqui a pouquinho. E aí eu tenho uma dúvida, Eduardo, e quero que tu Sane, me ajude sobre hipertensão arterial. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, se não mais da metade, tem essa patologia. Por que é tão perigoso o indivíduo ficar hipertenso? Primeiro, e também, por favor, se tu pudesse explanar o que é a hipertensão. A hipertensão arterial ela é uma doença silenciosa. 90% da população acha que a hipertensão tem algum sintoma. Dor de cabeça, o paciente vai no consultório, doutor, me dói a nuca, estou com a pressão alta, fui na farmácia, me deu 15/9. A hipertensão é assintomática. As pessoas confundem dor de cabeça com pressão alta. A dor que a gente tem em qualquer região do corpo vai subir a nossa pressão. Eu estou com dor no meu pé, estou com cálculo renal, qualquer coisa sobe a pressão. Ela é assintomática e ela é uma assassina silenciosa, porque ela é um dos fatores de risco para a doença inflamatória das artérias. A maior parte da hipertensão ela é uma hipertensão essencial, que a gente chama, ela é genética. Com o cuidado que o paciente tem, ela pode se agravar. Tem pacientes que usam um remédio, 2, 3, 4, dependendo do grau de cuidado. Tem pessoas que são magras, se exercitam, se alimentam bem e mesmo assim são hipertensas, porque ela é uma doença também de fundo genético. Há causas secundárias, que podem, tireoide, enfim, outras coisas que podem aumentar a pressão. Há causas inflamatórias, a obesidade, outras coisas. Mas a hipertensão, a doença em si, ela é uma doença genética que causa um impacto grande na parede do vaso, causando essa inflamação, sendo um dos fatores de risco. Por isso que ela é tão perigosa, por não dar sintomas. E o paciente frequentemente confundir só com dor. O corpo, elas têm... Nossas células são flex. Elas vão usar o que tiver em abundância ali para ser usado, né? A grande diferença entre... Aí você pode pensar assim, tá, Michael, tudo bem. Eu sou obeso, tenho mais gordura no meu corpo, meu organismo vai usar minha gordura, tá tudo ok. Só que não é bem assim. A diferença das gorduras para os carboidratos ou da glicose para os triglicerídeos, glicose e triglicerídeos são as nossas moedas energéticas, tá? É que a gente tem uma capacidade muito pequena de armazenar glicose no organismo e uma capacidade enorme de armazenar gordura. Então, A gente estava na cadeia alimentar lá no meio, né? A gente era caçado também. Então, o nosso corpo estocava energia porque não sabia quando é que a gente ia comer de novo. E hoje a gente vai no mercado e compra a hora que quiser, né? Então, a gente come hoje muito por prazer, assim, não para se nutrir como primeira coisa. E a gente acaba engordando. Aí vai acumulando gordura, tem fígado com gordura, coração com gordura, órgãos com gordura, e aí resistência à insulina, vai aumentando o açúcar, o pâncreas cada vez mais produzindo insulina, e a insulina é um hormônio anabólico, então só vai aumentando, é que nem o diabético usa insulina, se ele não fizer exercício, ele só engorda, só aumenta o peso e fica num ciclo vicioso e nunca mais sai desse ciclo. Aí o paciente está com 130 quilos, diz, não consigo emagrecer nada, fico no efeito sanfona, emagrece 5 quilos e engorda 8. O corpo entende como uma agressão também o emagrecimento, e ele tenta reter o máximo de energia possível.
E aí as Nutri piram nessa situação, porque emagrece 5 e engorda 8. Aí vem o famoso de peso, se as pessoas não cuidarem, né, não se exercitarem e se alimentarem direito. E aí vai todo o trabalho fora. Trabalho e dinheiro, né? É isso aí. E o efeito, e aí agora eu vou entrar na minha área, o efeito da atividade física, do exercício físico nesse campo aí, Eduardo. A gente tem que primeiro entender o que a insulina faz no nosso organismo. A gente tem o costume de dizer que a insulina tira o açúcar do sangue e bota para o músculo. Mas na verdade a insulina, ela, como é que eu vou explicar? A insulina, ela sinaliza para a célula muscular liberar um receptor, e esse cara que vai pegar o açúcar do sangue lá e levar para dentro do músculo, que a gente usa como fonte de energia. Então, o papel da insulina, a insulina é um sinalizador, é isso? O que o exercício físico faz? Uma das principais funções do exercício físico nesse mecanismo e nesse processo, ele é independente. Ele faz com que esse processo de captar esse sinalizador saia de dentro do músculo, pegue o açúcar e bote para dentro do músculo, de uma parte dele de forma independente, sem o auxílio da insulina ou com pouco auxílio, além de melhorar os receptores desse hormônio. Outra coisa que a gente precisa falar aqui, Eduardo, é sobre alimentos que a gente acha que são naturais, que a gente acha que são bons. Aumenta colesterol, vários fatores. Tá tudo bem, tomar uma garrafa de vinho por semana, vai ter grandes problemas. Doutor, pode 2. Grandes problemas, não vai ter grandes problemas, mas não existe dose segura de bebida alcoólica. A Eduardo tem razão. A gente tá brincando aqui porque, né, sabe o quanto a gente gosta de um bom vinho, e principalmente a gente aqui do Sul. Mas é uma pena, né? Podia ser diferente isso aí, não podia? Mas assim, pegar o gancho do Eduardo, eu quero deixar bem outra coisa que a gente precisa deixar claro. Assim como não existe dose de álcool seguro, não existe indivíduo com sobrepeso saudável. O que eu quero dizer com isso? Pode ter os exames bons, mas saudável jamais, né? Exatamente. Mas o indivíduo com sobrepeso, ele é 100% do dia inflamado. Então a gente vai liberando uma série de citocinas, de substâncias pró-inflamatórias que favorecem uma série de coisas. E eu não estou falando isso para desanimar quem está um pouquinho acima do peso, porque todo mundo está. Eu estou falando isso para dizer para vocês que, embora isso seja verdade, tem solução, né? Tem solução. É um pouquinho trabalhoso, mas se a gente mudar 1% dos nossos hábitos todo dia, com atividade física e com alimentação, a gente vai melhorar esses processos. Então, é importante, eu quero deixar aqui para vocês que não aceitarem isso e não internalizarem isso. Não existe pessoa com sobrepeso saudável. Não existe. Pé da manhã, né? Então, assim, o que sobrava. E como médico, assim, eu acho que hoje o médico sabe muito pouco sobre nutrição. Eu aprendi muita coisa de nutrição com o passar dos anos estudando, porque tinha um hiato na minha carreira sobre isso, porque eu me via sempre tratando os pacientes pelas doenças, assim. E eu não sabia o que indicar para ele. O paciente vai no consultório, o que tem que comer? Porque eu como isso, aquilo, né? É carne, é frango, é ovo, é chocolate, o que eu faço? Então hoje eu já consigo, estudando, indicar isso para os pacientes. Isso é muito simples hoje na internet, vocês vão pegar boas pessoas, tem Instagram, tem muita coisa que a gente pode falar sobre alimentação. Mas é o que o Michael falou, o açúcar é o grande vilão. Eu nunca vi pacientes por dentro, cateterismos tão ruins quanto pacientes diabéticos. Os pacientes diabéticos têm cateterismos piores que de pacientes que fumam. Então, assim, o diabetes é a doença, é pior que hipertensão, é pior que cigarro, é pior que qualquer coisa. Então, o açúcar é o grande vilão. Eu como açúcar, eventualmente não tem nenhum problema comer, mas eu não me sento e como 4 barras de alpino, né? Então, assim, eu como 2, 3 quadrados de chocolate e a gente tem que ter essa... dói comer pouco, dói ir na academia, cada um escolhe a sua dor.
Eu escolho a minha dor. Eu acordo às 5 da manhã todo dia, vou pra academia às 6 da manhã, dói minhas costas, eu não tenho mais 20 anos, tomo banho lá, vou pro hospital depois. É isso a minha dor que eu escolho. Eu prefiro essa dor do que ter dor para levantar da cama, ter dor para ficar internado. Então é isso hoje que eu faço. Então a alimentação é muito mais básica do que a gente pensa. Vou comer salada, carne, carboidrato, evitar os refinados, vou comer uma batata doce, vou comer uma gordura boa, um abacate, um azeite de oliva. É isso hoje. A alimentação da minha casa... Pessoal, pro teu caso, né? Em consultório, tem casos em que o paciente retorna, depois das tuas orientações sobre procurar um nutricionista e realizar atividade física, e retorna com uma melhor significativa, a ponto de talvez até deixar de indicar os medicamentos? Quando o paciente vai no consultório hoje, tem milhões de cardiologistas no Porto Alegre, tá? Então, assim, e muitas pessoas estudaram as mesmas coisas, mesmo que eu. A minha missão talvez a diferença seja mostrar, convencer o meu paciente o quão bom isso é fazer. Porque ele sabe que tem que fazer exercício, ele sabe que tem que comer direito, né? Ele sabe que fumar faz mal, mas eu tenho que pegar na ferida dele, né? Mostrar para ele o que ele tem que fazer para ter uma vida melhor. Né? Então é mostrar para ele que o exercício não é só para emagrecer, para ficar bonito, essas coisas. É para o humor dele, é para ele dormir melhor, né? Então assim, as pessoas hoje tomam um remédio para acordar e um para dormir. Estalopram de manhã, Zolpidem de noite, né? Então isso, meus familiares fazem isso, tá? Não pensa que é uma exclusividade de todas as pessoas, os meus também fazem isso. Então eu não, eu durmo em 3 minutos. 3 minutos eu tô dormindo, porque o dia, a gente faz higiene do sono, apaga a luz mais cedo. Então é mais difícil, mas é muito mais prazeroso, muito mais fácil. E eu, assim, vou te dizer que talvez metade dos meus pacientes façam o que eu peço para eles, a outra metade não. Porque essa mudança ela é muito pessoal. É girar a chave para ti, assim. A mudança é pessoal. Nunca transfiram para o médico de vocês a sua saúde. A saúde é nossa responsabilidade. A minha é ver se você tem uma doença, ajudar vocês, tratar, enfim, mas o cuidado básico do exercício, da comida é pessoal, dormir bem é pessoal, não ficar no celular, na cama é pessoal, eu não posso, isso aí é uma coisa básica, né? Então, a minha resposta é 50% faz, 50% não faz, e tem gente que não faz de jeito nenhum, né? Tem pessoas que, assim... Minha família, meu tio, por exemplo, diabético tipo 1, colesterol, acho que é o maior, os remédios para colesterol são o maior ranço da medicina, eu acho. As pessoas chegam no consultório, porque eu vi um estudo que dá Alzheimer, um estudo que baixa testosterona, que não sei o quê. Tem muita coisa em volta do colesterol, e muita coisa é verdade, muita coisa é mito. Estatina é bom, se fosse bom eu tomava. Eu não tomo estatina. Por quê? Porque eu não preciso. Então eu faço que as pessoas precisem menos... E se elas precisarem, elas tomem. Foi o que eu falei no início. Entender a doença, tentar não tomar o remédio, porém, se possível, tomar. Não tem o que fazer. O Michael, no caso, é uma coisa familiar. A produção do colesterol ela é 70% do nosso fígado e ponto. Tem gente que tem colesterol altíssimo familiar e não tem o que fazer. A dieta é 30%. Por mais que coma direito, consegue reduzir? Consegue. Usa dose menor, mas tem pacientes que não têm o que fazer. E eles, não vou tomar porque eu sou saudável, porque sozinho não vai acontecer nada. 30 anos, placa nas carótidas, placa no coração e assim vai. Então é entender que não precisa ficar com o colesterol lá embaixo, mas também não precisa ficar com ele lá em cima. Dá para ter o meio termo. Então, o colesterol não tem é diferente o alvo para as idades, para as doenças, né? Então, assim, a pessoa é saudável, teu colesterol 130, não faz nada. Teve um infarto, é diferente as coisas. Então hoje muitas pessoas não querem tomar estatina por esse medo de dor nas pernas, de alterar a produção hormonal, tudo é pesar o risco e o benefício. Será que eu vou deixar de tomar um remédio que talvez diminua um pouco a parte hormonal, testosterona e tal, sob o risco de ter um infarto? Então tudo é pesar na balança. Quando eu tomo um remédio, eu tenho um risco bom e eu tenho um risco ruim. Nada é 100% perfeito, nem o exercício físico.
Que às vezes as pessoas acham que fazer exercício físico sempre é bom, e não é sempre bom. Pra vocês terem ideia, pessoas ultramaratonistas morrem mais do que atletas amadores. Então, até o exercício físico em estresse, ele provoca uma mudança na arquitetura do coração, de hipertrofia, que dá arritmia nas pessoas. É isso que vocês estão vendo, eventualmente, pessoas jovens de 20 e poucos anos morrendo nos lugares. Às vezes por excesso de atividade física, às vezes por excesso de esteroides, né? Então, isso tem que ter um cuidado. Essas pessoas que morrem em 20... O exercício físico ou atividade física impacta diretamente e positivamente na saúde cardiovascular a longo prazo. Assim. Uma parte mais técnica, vamos dizer assim, mais biológica. O que acontece dentro do nosso corpo que positivamente, né, é bom pra gente? O exercício, atividade física, e aí é importante a gente diferenciar atividade física de exercício físico e treinamento físico. São 3 coisas diferentes, tá? Atividade física é todo aquele movimento que a gente faz no nosso dia a dia que gera algum tipo de gasto energético. Então, levantar de uma cadeira, escovar os dentes, isso é atividade física. Exercício físico é uma sessão de exercício físico. Então, você vem aqui na academia e faz um dia. Treinamento físico são várias sessões de exercício físico, né, de forma sistematizada. Por que eu digo isso? Porque cada uma dessas nomenclaturas e cada um desses subtipos de movimento, vamos dizer assim, causam efeitos diferentes no nosso organismo. Por exemplo, você pode ser um indivíduo que pratica vem à academia 3 vezes por semana, faz seu treino legal, mas você trabalha sentado, você em casa passa o dia olhando TV. Essas 2 coisas, você é um indivíduo que não é sedentário, mas você não é fisicamente ativo. As 2 coisas são fatores independentes para a doença cardiovascular, para o acometimento da doença cardiovascular. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter um e não ter outro. Ok? Claro que a maioria das pessoas, e a enorme maioria, não tem nenhum dos 2. Então, se tiver um, a gente já está no lucro. Mas o ideal é que... Tá? Fugir um pouquinho da tua pergunta. Como eu expliquei no começo, Cami, na minha opinião, tá? O principal benefício do exercício físico no sistema cardiovascular é a capacidade que ele tem de remodelamento vascular. O que isso quer dizer? Com o passar do tempo e do treinamento, a gente vai criando, assim como a gente vai melhorando nossos músculos, a gente vai melhorando também as nossas artérias, né? E como eu expliquei para vocês no começo, que com o aumento do fluxo sanguíneo e o atrito desse sangue na parede dos nossos vasos libera uma substância chamada óxido nítrico, que é uma substância que aumenta e dilata os nossos vasos, permitindo com que esse sangue passe com mais fluidez. Essa é uma das funções do óxido nítrico. O óxido nítrico tem diversas outras funções e dentre elas, uma que, na minha opinião, eu acredito ser a mais importante, que é uma propriedade, o óxido nítrico tem uma propriedade antiaderente. Que o óxido nítrico, ele inibe ou ele previne que as placas de gorduras se depositem nas paredes dos vasos. Então, se tu perguntar para mim, Michael, qual é o principal benefício do exercício físico para o sistema cardiovascular? Então, é o aumento da biodisponibilidade dessa molécula. Existem vários outros. Então, ele aumenta a tua capacidade ela aumenta a tua contratilidade do coração, ele aumenta a tua capacidade de oxigenação, ele aumenta teu VO2, ele aumenta uma série de outras coisas. Mas eu penso que a principal é essa. Por quê? Porque... E aí eu puxo a brasa pro meu assado, porque foi o que eu estudei e o estudo que eu publiquei foi nisso. O início de toda doença cardíaca inicia nas tuas artérias, né? Inicia por quase todas, né?
Então inicia por um aumento de o seu endotélio, que é a parede que reveste os vasos internamente prejudicado, então isso é uma disfunção endotelial. Então o principal fator que o exercício provoca, o principal fator benéfico que o exercício provoca no sistema cardiovascular, na minha opinião, é o aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico, consequentemente a redução da inflamação sistêmica, que vai ocasionar todas as outras doenças, né, relacionadas a esse sistema. Eduardo, por favor, complementa e me corrija se eu falei alguma bobagem. Não, eu acho que é isso mesmo. O exercício vai diminuir a inflamação do organismo, vai diminuir a glicose, melhora a pressão, torna o coração mais... Tanto que quem faz exercício sempre tem a frequência cardíaca mais baixa, né? 40, 45, então o coração gasta menos energia, né? Tem diversos mecanismos aí, troca gasosa pulmonar, enfim, tem muitas coisas. O exercício é só não ser esses loucos exercícios, assim, maratona, que o resto tá ótimo. Na dose certa, né? Eu digo que o exercício ele não é a cura para tudo. Nenhum paciente perguntou para mim assim, doutor, o senhor é a favor da cirurgia bariátrica? Depende para quem, não como se tem feito, né? Então assim, para alguns pacientes talvez seja interessante mesmo, né? O paciente é muito obeso, 170, já tem de paciente de 180 quilos, né? Mas a maioria se cuidasse ia emagrecer. E esses pacientes, eles voltam depois, eles tentam se apresentar de novo para mim, né? Eu sou o Mike, eu perdi 50 quilos, eu não vejo e reconheço eles. Mas a pressão cai, diabetes cai, colesterol cai, a apneia do sono, que é uma coisa que pouca gente dá bola, né? Então os obesos, pegando o gancho do Michael, que tem obeso, sobrepeso saudável não existe, a apneia do sono acorda de madrugada para xixi, porque não entra em sono profundo, não libera hormônio antidiurético, aí a pessoa acorda, faz xixi toda madrugada, né? Então a tua pergunta é sim. Na área pediátrica, eu fui beira-leito junto com a equipe na área pediátrica. E eu estou percebendo muito isso das crianças obesas. E então eu estou vendo que, o cuidado tem que começar, a gente tem que começar a se preocupar já com as crianças, não sei se vocês têm netos, enfim, mas é impressionante a quantidade de crianças com apneia por sobrepeso, começando com, provavelmente, desenvolver uma diabetes ali, hipertensão, usando o medicamento da hipertensão da criança de 5 anos. Exato, e por sobrepeso, não é por doença de base, assim, então eu acho que isso é bem importante para a gente entender e poder também repassar, né, para nossos familiares, enfim, conhecidos, porque isso está virando já é uma preocupação, eu acho, mundial, assim, então, e agora tendo que começar com as crianças, e daí o Michael falou da questão da poupança, né, que quanto antes tu começa melhor, quando a criança é assim, é quase que eu vejo como uma poupança negativa, sabe? Sem dúvida. Porque tu não tá no basal ali, tá abaixo do basal. Então a criança precisa se recuperar para depois começar realmente a viver. Eu tenho uma pergunta para vocês, vamos inverter. Vocês sabem em quantos anos começa o processo de formação de aterosclerose, formação de placa nas artérias do coração? Alguém tem ideia assim da idade, assim, Média de idade. Não, a idade que se inicia esse processo inflamatório, a cascata da inflamação, tudo assim, desde quando que pode começar a inflamar a artéria e grudar assim placa na gente, né? Sala de parto. Então assim, quando a gente nasce já começa esse processo. Então, que a farmacêutica falou, tá perfeito, né? Então assim, os nossos filhos e netos, eles são reflexos da gente. Então o que eu tenho em casa, o que eu faço em casa, o que eu como, meu filho vai repetir. Nós somos os heróis, né? O filho, ele vê a gente como um herói, né? Então, eu na minha casa era assim, eu nem sei como é que eu não fumo. Minha mãe e meu pai fumavam e, né, gostavam de beber. Minha mãe toma remédio, né? Tomou muito tempo pra pressão de pressa. E com o tempo ela foi diminuindo. Ela tomava uma quantidade, agora ela toma meio. Então, assim, tu consegue diminuir, né? Tu falaste que a diabetes também tem redução, mas e o colesterol? Não tem. Tu tomando, não consegue nunca. Depois que tu começa a tomar o colesterol, nunca mais vai. O problema do colesterol com a remissão é que tem uma coisa bem complexa nele, que é que ele não é sensível ao exercício físico, tá?
o triglicerídeo, ele é altamente sensível ao exercício físico. Então a pessoa tem o triglicérides de 500, lá ele faz exercício, ele volta com 100 no consultório. Mas o colesterol, o LDL, que é o inflamatório, porque ele tem a parte boa e ruim, né? O HDL, LDL. O LDL, ele não tem essa ação no exercício. Ele tem a produção dele do fígado, ele tem a produção da dieta. Eu posso ter em remissão no meu colesterol se ele não for muito alto. Eu tenho um colesterol de 140, eu me alimento direito, fui para 110, dá em remissão. Depende do nível. Porque eu mais gostava, tem uma resistência ou não? Indicar, e eu indico para minha mãezinha que está ali, que eu amo tanto, mas ela não me escuta. Qual é o melhor exercício que para a gente viver mais? Eu não tenho a menor dúvida que é a musculação. Não, e vou falar em alto e bom tom. Não existe outra maneira de de se ter uma velhice saudável se não fizermos exercícios de força. Não tem como. E eu explico por quê. Deixa eu tentar explicar de uma forma didática. Nosso organismo é composto por 2 tipos de fibras musculares. As fibras do tipo 1, tem outros subtipos, mas os principais são 2 tipos, tá? Então, as fibras do tipo 1, que são as fibras de contração lenta, fibras predominantemente de exercícios aeróbicos. O que isso quer dizer? Exercícios que nos possibilitam fazer exercícios de longa duração, de forma lenta. E as fibras do tipo 2, que são as fibras de contração rápida. Ou seja, fibras que nos possibilitam fazer força, potência, que nos possibilitam levantar de uma cadeira com velocidade, atravessar uma rua, se um carro não nos atropelar, baixar e levantar o nosso neto do chão. Com o passar do tempo, o que faz a gente gerar movimento no nosso corpo são nossos neurônios motores, ok? Então o neurônio motor manda um sinal lá para a nossa medula, que manda um sinal para um outro neurônio motor, que inerva o músculo e aí gera o movimento. Com o passar dos anos e o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo a quantidade desses neurônios motores. Estima-se que a gente vai perdendo, após os 30 anos, cerca de 5 a 10% a cada década. Quando chega nos 65, a gente já perdeu 50% da quantidade dos nossos neurônios motores. E não só isso. A gente perde quantidade e perde funcionalidade. O que isso quer dizer? A gente já perdeu a metade. Os que sobram não estão funcionando direito. E os que sobram, eles inervam principalmente as fibras do tipo 1. Ok? Ou seja, fibras de contração lenta. Então, por isso que às vezes a gente vê as pessoas mais idosas, velhinhas, dando 10 voltas no parcão e elas te dizem, eu consigo, eu estou bem. Mas é óbvio, isso é inerente, é fisiológico. Agora, se você pedir para ela dar uma volta correndo, ou dar um pique, ou levantar um peso mais do chão, ela não consegue. Porque falta funcionalidade. E a única maneira de você ter essa funcionalidade é treinando força. Porque a outra valência física, você dificilmente você vai perder ela de forma mais lenta, mais gradual. Agora, potência, força e velocidade, você perde de forma abrupta. E assim como você perde de forma abrupta, você ganha de forma abrupta também, porque é um ganho neural. Então, se a gente treina a força hoje, você já ensinou o seu cérebro a mandar um impulso nervoso para o seu músculo diferente, a recrutar aquelas unidades de fibras motoras de uma forma mais eficaz. Então, no próximo treino você já ganhou, você já está mais forte. Então, se eu puder indicar para todos vocês, o ideal é fazer os 2, tá? Que fique muito claro isso. Mas se eu puder dizer, se tiver que escolher só um, treina força. Para envelhecer saudável, a gente precisa de força. Sem contar os diversos estudos que relacionam o treino de força com redução de Alzheimer, com uma série de outros benefícios. Essa válvula, não pode se chamar isso. Tem que ver qual que é a origem disso, tá? Então, assim, tem pessoas que têm a hipertrofia por hipertensão arterial, por exemplo. Tem pessoas que têm por excesso de atividade física.
Tem pessoas que têm por outros motivos. Existe uma doença muito comum, que as pessoas até, assim, vocês acompanharam vários jogadores de futebol que pararam de jogar futebol, o Adilson que jogava no Grêmio, o Serginho de São Caetano que morreu em 2000 e pouco lá. Existe uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, que é o que matou também o filho do Abílio Diniz lá do Pão de Açúcar, lá um triatleta. Então ela é uma doença genética que acomete 1 a cada 500 pessoas, é um índice alto, que ela está associada à morte súbita em atleta por arritmia. Né? Então assim, quando é que eu tenho que fazer uma avaliação cardiológica? Uma vez todo mundo merece. Eu tenho 20 anos, vou fazer o ecocardio, não tenho a doença essa, beleza, vou ficar mais sossegado. Mas às vezes é conhecer a patologia, eu precisamente não sei como é que é o teu ecocardio, né, assim, desse crescimento, mas teria que analisar qual que é o crescimento, se é pouco, se é muito, se é essa miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença que dá aumento do coração e traciona uma das válvulas também. Tem que ver qual que seria a tua patologia específica, assim, se é uma patologia ou se é só uma adaptação do teu organismo ao exercício físico, tá? Então, todo mundo merece fazer uma vez. O paciente que vem consultar com 18 anos, eu peço ecocardio, né? Às vezes a pessoa tem problema nova. Então, geralmente a pessoa descobre com 20 e poucos anos o exame de rotina, ou porque teve um desmaio, né? Ou porque passou mal, ou porque tem dor no peito, ou porque morreu. Né? Então, assim, eu vi agora teve um rapaz que morreu com 18 anos jogando futebol. Né? Então, assim, a avaliação cardiológica uma vez se faz necessária. Né? Às vezes a gente escuta, tem sopro inocente. Esse dia veio um menino consultar comigo, sopro inocente. Encaminhou o médico dele lá, fez ecocardio, ele tinha uma malformação de uma válvula, ganhou uma cirurgia cardíaca com 18 anos. Então, fez o teu exame, tá normal, beleza. Esse menino, eu não sei também qual é o diagnóstico dele, mas dificilmente, se não for miocardiopatia hipertrófica, o paciente vai ter o coração crescido nessa idade, tá? O que eu vejo em consultório é excesso de esteroide, tá? O pessoal tem usado muito esteroide, o coração cresce mesmo, tem que ter acompanhamento, e hoje, como é uma coisa meio velada e proibida, assim, o acompanhamento é muito difícil disso aí. Né? Então, a forma recreativa também ela tem seus riscos, né? Então, sempre, quem usa, enfim, para fins estéticos, tem que ter esse controle com endócrino, com cardiologista, né? Mesmo perguntar se eu sou a favor, sou contra. Em geral, eu não uso, se não uso os pacientes seus. Minha posição seria ser contra, né? Pelo risco cardiovascular. Mas quem vem até mim usando, eu não vou brigar com a pessoa, mas eu faço essa avaliação. Teu coração está normal, mesmo que tu use, tá assim assado, o risco é esse. É tua escolha, não é minha escolha. Minha escolha eu já fiz, né? Então, vocês podem ver, eu não sou uma máquina de força. E eu treino há mais de 20 anos, então não existe mágica, né? O nosso corpo tem a genética, a pessoa consegue ser mais forte, né? Tem pessoas que não usam nada e são monstros de forte, né? Não é o meu caso. E esse público não é o público idoso, esse público é o público que quer envelhecer com saúde. E envelhecer com saúde, a gente está, como o Eduardo falou, a gente envelhece desde o momento que a gente nasce, né? A gente nasceu, um dia depois já está envelhecendo. Então esse é o nosso objetivo de vida, é isso que a Academia do Moinhos quer passar, é dessa forma que a gente quer ser reconhecido como o lugar onde as pessoas ganham qualidade de vida e onde a gente busca longevidade. Esse vai ser cada vez mais o foco dos nossos estudos. Muito obrigado, Eduardo, por ter disponibilizado o teu tempo de vir aqui falar um pouquinho conosco. E eu espero que a gente tenha sanado algumas dúvidas, que a gente não tenha causado nenhuma intriga, né, que a Luísa deu umas biabas no Mariana aqui. Mas eu acho que foi de amor, de carinho, né? Então, muito obrigado de coração, pessoal. Leandro, quer sortear?